João capítulo 14, versículo 12, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que esta, porque eu vou para meu Pai. Bem, o título desse nosso breve estudo nessa manhã, de volta ao tema da doutrina do Espírito Santo, é o ensino bíblico sobre o cessacionismo dos dons revelacionais e dos dons de sinais na Bíblia. Bem, nós vivemos, devo fazer essas declarações de início, em dias de tremenda confusão no meio evangélico. Sobretudo nos últimos 30, 40 anos, com o crescimento fenomenal do chamado movimento neopentecostal, a grande confusão, a dúvidas, a desconfiança sobre doutrinas e verdades cridas pelo povo de Deus por séculos, coisa que o povo de Deus nunca teve dúvida e nunca se assombrou a respeito. Agora é levantada novamente, versículos e textos e ensinos cristalinos e sólidos da base de toda a igreja cristã tem agora sido solapado, dúvida tem sido lançada a respeito. Nós vivemos um período de grande confusão no meio cristão, no meio evangélico. E o fato é que em nosso país, o Brasil, nunca na verdade houve uma defesa consistente dos caminhos antigos trilhados por toda a igreja nos séculos passados, desde que o movimento pentecostal e neopentecostal se levantou, sobretudo nos últimos 30 anos, se infiltrando em igrejas tradicionais, descaracterizando igrejas, e muitas vezes levando embora até as propriedades físicas, os templos de tais igrejas. Isso tem acontecido em larga escala. Se você está no meio cristão, crente já há muitos anos, eu tenho observado que as coisas têm se tornado cada vez piores, se eu posso usar esse termo, nos últimos 15 e 20 anos. E em nosso país, foram poucas as vozes que nos últimos 40 anos têm se levantado de modo consistente para defender a bandeira da palavra de Deus e as doutrinas amadas pelo povo de Deus há muito tempo. Fora do Brasil, países como os Estados Unidos, tem havido uma defesa muito mais consistente e robusta dos caminhos antigos. E o povo de Deus tem sido ensinado a compreender, explicar do porquê, na palavra de Deus, nós temos a doutrina de que os dons revelacionais, os dons de sinais cessaram, e por que eles deveriam cessar naquele período do início da igreja primitiva. Os sinais que acompanhavam a mensagem que estava sendo entregue, sinais que autenticavam seus mensageiros, deveriam passar, porque a verdade de Deus, a palavra de Deus, já fora completa, já havia sido estabelecido o cânon da Escritura. Mas no Brasil, infelizmente, nós vamos lidar com esse assunto pouco. Quase nada tem sido feito para defender as verdades de uma vez por todas entregues aos santos. Bem, muitas pessoas, na verdade, parecem não entender hoje em dia, ou se esquecer, que por 1900 anos de história do cristianismo, de história da igreja cristã, a igreja do Senhor Jesus Cristo, sobretudo a partir do período da Reforma Protestante, sempre creu, crentes de todas as persuasões denominacionais, sempre creram e mantiveram que os dons revelacionais e dons de sinais cessaram no início da igreja. Isso tem sido uma crença, um entendimento firme ao longo da história da igreja. Se você observar os anais da história da igreja, sobretudo a partir da Reforma Protestante, como eu mencionei, isso está claro na mente de crentes. Nós vemos Calvino, Lutero escrever a respeito disso, os puritanos também, os vitorianos do século XIX, que ao longo de tantos séculos, essa foi uma crença firme de todo o povo de Deus. Obviamente, houve exceções esporádicas, conectados a movimentos místicos na França, dentro do catolicismo romano, onde houve uma busca por tais inclinações místicas de sinais, de línguas e outras coisas do tipo. Mas foi somente por volta do início do século XX, 1900, final do século XIX, que o pentecostalismo entrou em cena, com suas ideias de dons, de línguas, de sinais, sendo para hoje, mas sobretudo, somente nos últimos 40 anos, com o movimento neopentecostal, que essa bandeira de curas, de sinais, de maravilhas, foi mais uma vez tomada, pela primeira vez tomada, como carro-chefe de um movimento que agora nós vemos em toda parte. Esse é um movimento pequeno, na verdade, o movimento pentecostal, neopentecostal, comparado com todo o cristianismo, com crentes bíblicos em toda parte, essa euforia, não é, de propagação de novos sinais que surge a partir dos anos 60. É importante pensarmos sobre isso. Talvez esse não seja um argumento forte para algumas pessoas, mas o fato é que por 1900 anos de história, você não vê nada do tipo que nós encontramos nos últimos 40 anos na Igreja do Senhor Jesus Cristo. E
Se isso é verdade, que há uma nova revelação de Deus nos tempos atuais, a conclusão lógica é que a Igreja do Senhor Jesus Cristo esteve na escuridão e nas trevas sobre verdades basilares da fé por 1900 anos de história. E que o Senhor Jesus Cristo, que Deus decidiu esconder de toda a sua igreja verdades tão sérias, tão profundas que abençoaria o seu povo por tanto tempo. Esse é um argumento que prova a falácia do movimento pentecostal e neopentecostal no que se refere a dons de sinais e dons revelacionais. Essa nova ideia de que os dons revelacionais de sinais são para hoje, na verdade ataca aspectos fundamentais da palavra de Deus. Primeiro ataca a Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, a Escritura é diretamente atacada por essa teologia, porque se os dons e sinais de maravilha são para hoje, então também são os dons revelacionais. Se sinais e maravilhas são feitos hoje, então revelação também deve acontecer. Porque os sinais eram para autenticar os portadores da revelação de Deus, que aqueles eram os verdadeiros apóstolos. Por isso eles faziam tais sinais. Eles traziam uma mensagem nova da parte de Deus, enquanto a Bíblia estava sendo escrita. E se a revelação de verdades bíblicas autoritativas ainda hoje, onde pessoas pulando de um lado para outro trazem novas verdades, então nós saímos da palavra de Deus, ela já não é mais suficiente, e começamos a dar ouvidos a experiências exteriores à palavra de Deus. Há uma fonte outra de verdade, de ensino, da parte de Deus, que não é mais a Bíblia, se há revelações, se há profecias nos tempos atuais. E assim, se você tem comunicação direta de Deus fora da Bíblia, a Bíblia então desafiada e diminuída, não é? Ela não é mais suficiente, ela não é mais autoritativa. As experiências, na verdade, de sonhos e de revelações, acabam por fim interpretando a própria Bíblia. E assim nós deixamos a Bíblia de lado, ou pelo menos colocamos tais revelações em pé de igualdade com a própria palavra de Deus. E esse é um dos aspectos mais perigosos e nocivos de todo o movimento pentecostal nos últimos anos, que a palavra de Deus é atacada diretamente. É por isso que muitas coisas estranhas e loucas têm acontecido no meio evangélico, igrejas, que jamais podem ser justificadas pela Bíblia, são justificadas então por pessoas que reivindicam uma autoridade exterior à palavra de Deus. Eu tive um sonho da parte de Deus, Deus me falou isso, uma visão e coisa do tipo. Agora, queridos, se a palavra de Deus, se verdade não continua a ser revelada, e se uma pessoa se levanta aqui no Brasil, ou na Índia, ou nos Estados Unidos, com uma nova revelação de Deus, veja que essa revelação é para toda a humanidade. Então ela deve ser escrita e adicionada à Bíblia, e a Bíblia nunca terá fim. Percebe? É por isso que a Bíblia nos ensina que toda a verdade foi entregue por completo uma vez aos santos da igreja, e nada deve ser acrescentada, nada deve ser retirada. Um outro problema desse movimento é que ataca não só a palavra de Deus, mas a fé de todo crente. E crentes sinceros são gradualmente ensinados no movimento neopentecostal, pentecostal, a transferir a sua fé da palavra de Deus e do Deus que se revela na sua palavra a fenômenos e a experiências mais do que a própria palavra de Deus. Eles precisam ter suas experiências miraculosas. A vida cristã então deixa de ser fé na palavra de Deus e conhecimento dela, uma busca contínua por santidade, conhecimento e comunhão com Deus e santidade. Deixa de ser isso por uma busca de milagres, de experiências sensoriais, de coisas maravilhosas e tremendas fora da palavra de Deus. E as pessoas estão continuamente nesse meio buscando algo novo, algo tremendo, uma nova revelação, um novo poder. Uma pessoa que vem de fora trazer uma palavra, que tem uma unção, ou coisa do tipo. A vida cristã deixou de ser obediência e conhecimento da verdade eterna e submissão a Deus por busca de coisas miraculosas, de sinais, de maravilhas sensoriais. E por trás de tudo isso, a palavra nos ensina ao grande perigo da obra de Satanás, que realmente engana por meio de sinais também. Bem, nós sabemos, eu devo mencionar isso, que há dons espirituais que continuam até hoje. Nós haveremos de lidar sobre isso provavelmente em um terceiro estudo, mas os dons revelacionais, apóstolos, profecias, trazendo revelação de Deus ao ser humano, à igreja, e os dons de sinais, línguas e curas, que eram sinais, cessaram. E deveriam cessar. Porque se a revelação de Deus ela é completa, os sinais então que autenticam os portadores daquela revelação deveriam ter passado também, uma vez que a revelação foi dada por inteiro. Mas o que os líderes pentecostais e neopentecostais argumentam hoje é que a Bíblia em nenhum lugar ensina que tais dons revelacionais e sinais deveriam cessar. Esse é o argumento basilar dos líderes pentecostais. Mas isso não é correto. A
Há muitas e muitas passagens e escrituras na Bíblia que provam de maneira clara e consistente que esses dons revelacionais e de sinais deveriam passar. Nós haveremos de considerar algumas provas bíblicas nessa manhã. Primeiro, o termo sensacionismo que nós estamos usando aqui não é um termo que se encontra na Bíblia. Ele está nas confissões de fé, na Confissão de Westminster, de Filadélfia, na Confissão Batista de 1644 e 1689, que fala sobre a cessação dos dons, que Deus, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar a sua vontade ao seu povo, colocou toda a verdade na palavra de Deus, e assim aqueles sinais que os acompanhavam cessaram. O termo cessacionismo não está na Bíblia, mas obviamente a doutrina está. E assim nas confissões de fé nós temos o resumo de tudo isso aí. Bem, nosso estudo nessa manhã então será um panorama introdutório de alguns dos argumentos bíblicos provando, provas bíblicas de que os dons revelacionais, como eu disse, visões, palavras de conhecimento, sabedoria, profecia, apóstolos cessaram, e dons de sinais, curas, falar em línguas também cessaram. Nosso primeiro argumento bíblico, há muitos outros, mas nós tentamos resumir um número específico. O primeiro argumento bíblico é que essa revelação, ou a revelação da verdade de Deus, já está completa. Ela está completa, Deus nos deu toda a sua verdade para a igreja, sobre Ele mesmo, sobre o propósito da nossa existência aqui, sobre o meio de vida eterna, sobre a obra de Jesus Cristo, sobre tudo aquilo que haveria de acontecer até o final dos tempos e após, na palavra, tudo aqui está contido. E nessa revelação nós temos todas as diretrizes para a vida do crente, como ele deve viver neste mundo, em todos os seus aspectos, e para a igreja, como a igreja deve ser ordenada, organizada em seu governo, adoração, etc. Se você abrir comigo, em João capítulo 14, aqui no nosso texto, versículo 26, nós temos essas palavras sobre o Espírito Santo. João 14, 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai me enviará, em meu nome, Jesus Cristo está falando aos apóstolos, aos discípulos, esse, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Não pode haver nenhuma nova revelação desde o tempo dos apóstolos, porque o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui, para os apóstolos, que após a sua ressurreição, o Espírito Santo que seria enviado do Pai, haveria de conduzi-los a toda a verdade, toda. Eles haveriam de ser aqueles indivíduos inspirados por Deus para escrever o Novo Testamento e a verdade de Deus a toda a igreja. No capítulo 16, no versículo 13, nós lemos: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciar o que há de vir. A propósito, nós temos estudado sobre a pessoa do Espírito Santo, que a função dele, o Espírito Santo de Deus, não é projetar a si mesmo, mas projetar a Cristo e aplicar os méritos de Cristo. Assim, eu sugiro que você considere as mensagens sobre a doutrina do Espírito Santo, mas o nosso tema é esse. O Senhor Jesus Cristo está dizendo aos discípulos, aos apóstolos, duas vezes aqui, que o Espírito Santo, quando viesse, os guiaria a toda a verdade completa. Eles seriam inspirados e haveriam de escrever toda a verdade de Deus para toda a igreja. Eles seriam os autores dos livros do Novo Testamento e também os autenticadores daqueles livros que não foram escritos por eles mesmos, como Lucas, que era um companheiro de Paulo, ou como o Evangelho de Marcos, que na verdade é o Evangelho de Pedro. Marcos estava sempre com Pedro. Então, eles seriam os autenticadores desses livros que não foram escritos por eles, mas também os escritores do Novo Testamento. E após a era apostólica, não haveria mais nenhuma revelação da Escritura. A palavra estaria completa, a verdade estaria completa. Nós damos graças a Deus por isso, não é? Como eu mencionei, se ela não estivesse completa e houvesse revelações ainda hoje, todas essas revelações deveriam ser adicionadas à palavra de Deus, ela nunca estaria completa. Nós nunca saberíamos o que era verdade, o que não é verdade, e quem são os servos de Deus, usados por Deus para esse propósito. Quem saberia o que era certo, quem saberia o que era errado. A Bíblia, então, é o parâmetro final para todas as coisas, perfeita, completa, suficiente e digna de confiança, por ser completa, por ser a palavra autoritativa de Deus. Judas foi capaz de falar sobre a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Na tua tradução está dizendo que uma vez foi entregue aos santos, mas a força do grego é uma vez por todas, finalmente foi entregue aos santos. A fé, a verdade de Deus, a fé como um conjunto de doutrinas, não como um sentimento. As verdades da fé cristã foi entregue à sua igreja lá no início, uma vez por todas.
Então ele nos exorta a defendê-la, a amá-la e a conhecê-la. Judas escreveu a sua carta bem tarde, algo em torno do ano 68 depois de Cristo, período suficiente para que a maior parte do Novo Testamento tivesse sido escrito. Na verdade, a maior parte do Novo Testamento foi escrita entre o ano 49 e 13 anos depois disso aí, cartas de Paulo. Então nós temos João, suas cartas e o Apocalipse, mas uma vez por todas entregue aos santos. Ela está realmente completa, e sim, do ponto de vista de Judas, não haverá nenhuma revelação extra além do que já foi dado. Bem, os versos finais da palavra de Deus lá em Apocalipse, versos bem conhecidos, nos advertem a não adicionar nada à palavra de Deus e a não retirar nada à palavra de Deus. Se você abrir comigo, Apocalipse capítulo 22, nós temos essas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo a João. Se alguém, versículo 18, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, e se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer coisas do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa. Olha, alguns líderes pentecostais dizem, realmente, mas Cristo se refere apenas aqui no livro de Apocalipse. Eu testifico que se alguém acrescentar a estas coisas, ou tirar qualquer coisa das palavras deste livro, será acrescentado ou tirado da sua vida. Realmente, esse é um argumento falho. Porque se você se voltar a Deuteronômio capítulo 12, versículo 32, nós lemos exatamente as mesmas palavras, ditas no início da Bíblia e ditas no final da Bíblia. Lembra que Deuteronômio, junto com os outros livros, os primeiros 5 livros do Antigo Testamento eram um só livro, antigamente, depois dividido. A mesma exortação e comando está em Deuteronômio capítulo 13, 32, no início da Bíblia, e também no final, quando Moisés diz, Deus diz a Moisés, não acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuirei dela, para que guardais os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando, toda a palavra de Deus, não acrescentar nem tirar. Se houvessem novas revelações, deveriam ser acrescentadas, e Deus, sabendo da tendência humana e do erro, da malícia de Satanás, nos dá um comando tremendo que vem com uma exortação de advertência punitiva por trás disso. De nada será adicionado às verdades reveladas na palavra de Deus. Assim, não poderia haver profetas inspirados hoje, nem dons revelacionais, porque a Escritura seria levada a contradizer a si mesma. Pode ser dito, então, no meio pentecostal, neopentecostal, que não há prova bíblica de que os dons revelacionais, os dons de sinais deveriam cessar, quando a Escritura diz enfaticamente que toda a Escritura tem sido concluída e que ela tem sido estabelecida como uma fundação da igreja no início. Algumas pessoas perguntam sobre a profecia de Joel. Eu não lidarei com isso hoje, talvez no próximo estudo sobre línguas, onde nós entraremos com mais profundidade no assunto. Mas a profecia de Joel foi cumprida já. Em Atos, o dia de Pentecostes, não se cumpre hoje com o chamado movimento pentecostal, ela já foi cumprida, com a descida do Espírito. E ali tudo aquilo que Joel profetizou a respeito da vinda do Espírito, dos sinais que acompanhariam, foi cumprido cabalmente em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. Bem, a finalização da revelação é também provada, veja isso, pelo fato de que os apóstolos e os profetas do Novo Testamento, apóstolos e profetas do Novo Testamento, são descritos em Efésios como sendo o estágio inicial, fundacional de toda a igreja. Abra comigo em Efésios capítulo 2, versículo 20, por gentileza. Efésios capítulo 2, versículo 20, nós temos essas palavras. Paulo escrevendo à igreja, dizendo, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. A igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas do Novo Testamento. Jesus Cristo é essa pedra fundamental. Pedra angular aqui tem em vista a maneira de construção do povo judeu, onde uma pedra no canto, na esquina, era toda a base de sustentação do edifício. Hoje em dia nós usamos aquela pedra basilar ou fundamental, essa é Jesus, a sua obra, o seu ministério. Os apóstolos são as colunas que se levantam sobre essa base, que é Jesus Cristo. Eles nada mais ensinam aqueles que se aprenderam do próprio Senhor Jesus Cristo, em todos os aspectos da verdade. E a igreja é construída sobre essas colunas. Assim sendo, os apóstolos, eles são dados à igreja em um período fundacional, eles são os alicerces. Em Efésios capítulo 3, versículo 5 e também 13,
nós temos aqui que o número de apóstolos, apóstolos foram 13, não é? Com Matias, depois Paulo, e nós lemos sobre o número de profetas. Nós não sabemos quantos profetas existiam no início da igreja, mas todos eles foram levantados por Deus para preservar a pureza da doutrina e a igreja que havia de ser estabelecida. Até que a escritura do Novo Testamento fosse completa, era necessário que os apóstolos estivessem escrevendo e que profetas também recebessem da parte de Deus revelações em lugares onde os apóstolos não estavam, de modo a trazer a verdade de Deus. Mas nós observamos ao longo do Novo Testamento que a ênfase é sobre o ensino, não mais sobre a profecia, uma vez que a palavra de Deus for escrita. Toda a ênfase de Paulo a Timóteo e a Tito e os presbíteros de Éfeso, que eram protopastores, representantes de todos os pastores e igrejas ao longo dos séculos, é sobre ensinar a palavra, pregue a palavra, ensina, exorta. A profecia é deixada de lado, uma vez que ela é colocada no texto da Bíblia. Bem, para comprovar muitas vezes que a igreja no início, ao saber distinguir entre uma carta que era apostólica e um livro que não era apostólico, eles fizeram várias perguntas, mas a pergunta mais importante de todas que era feita é: essa carta ou esse livro foi escrito por um apóstolo ou por alguém do grupo apostólico? Porque eles eram essa base, este sinal. Ora, se eles são a base da igreja, você não estabelece o fundamento de um prédio, de uma construção, mais do que uma vez, não é? Base, colunas e o prédio. Que o movimento pentecostal, neopentecostal faz é tentar trazer a coluna e a base para o topo e recolocar ali. Por isso que eles querem apóstolos e profetas, a revelação novamente. Se a revelação está na base e no início do cristianismo e da verdade de Deus, como fundamento e como coluna, ela é lançada apenas uma vez. Nós não colocamos as colunas no topo do prédio, nós estabelecemos elas uma vez e elas estão ali. E essa é uma prova real e cabal de que tais dons, dados aos apóstolos, um pequeno grupo de pessoas junto com os apóstolos, eram para autenticar a mensagem que eles tinham. Que eles eram os verdadeiros apóstolos, que não aqueles outros. Nós vamos ler em um minuto sobre os sinais de um apóstolo. Eles foram os alicerces, porque nos deram o Novo Testamento. E o objetivo principal dos apóstolos era outorgar à igreja os mistérios de Cristo revelado na Escritura. Esta revelação está completa, especialmente o Evangelho, obviamente, e ela será, a Bíblia, o Evangelho, testemunho de crentes, de homens e mulheres ao longo dos séculos, até o retorno de Cristo, só a palavra somente. Esse é o nosso primeiro argumento, então. Toda a verdade, uma vez por toda entregue aos santos, foi entregue completa, está concluída, está pronta. Não há verdades novas reveladas que não estejam na palavra de Deus, seja por sonhos, seja por visões, seja por profecias, coisas do tipo. Os apóstolos estão na base, os profetas também. Nós temos a verdade de Deus em nossas mãos. Em segundo lugar, tais dons não ocorrem desde o período inicial da igreja, porque somente os apóstolos, veja isso, somente os apóstolos realizavam tais sinais. É muito importante considerar isso. O fato de que curas e maravilhas somente poderiam ser realizadas pelos apóstolos é uma grande prova conclusiva de que tais coisas não acontecem hoje. Por quê? Porque esses sinais, curas e maravilhas eram sinais que autenticavam o ministério daqueles homens. De que maneira a igreja do Senhor Jesus Cristo poderia saber distinguir entre os verdadeiros e os falsos apóstolos? Pelos sinais que eles tinham. Eles traziam a mensagem da parte de Deus, do Senhor Jesus Cristo, então o sinal era realizado para autenticá-los como os apóstolos, exatamente como Jesus Cristo, Senhor. Todos os milagres do Senhor Jesus Cristo, todas as curas eram sinais autenticatórios de que ele era o Messias profetizado, que haveria de vir por sinais. Ele trazia a mensagem e um sinal para autenticar que a sua mensagem era verdadeira. Há um exemplo mais claro do que a situação de um homem paralítico que foi curado após ser descido pelo teto, não é? No meio de uma reunião. Ele disse àquele homem: os teus pecados estão perdoados. Aquele homem não fora ali, não fora descido ali pelos seus amigos para ter os seus pecados perdoados primariamente, mas para ser curado. Ele perdoou os pecados de tal homem. E os judeus, os fariseus, que sabiam que só Deus pode perdoar pecados, murmuraram. E Jesus Cristo, sabendo, ele diz: o que é mais fácil fazer? O que é mais fácil para Deus fazer? Perdoar pecados ou curar uma pessoa? O que é mais fácil para Deus fazer? É a mesma coisa. Para provar que Ele é Deus, então Ele diz: levanta e anda. Percebe? Ele fez um sinal para comprovar que Ele tinha capacidade e poder, sendo Deus, para também perdoar pecados. Todos os milagres do Senhor Jesus Cristo eram sinais que autenticavam a sua mensagem, também os apóstolos. Assim, esses sinais eram realizados somente pelos apóstolos, não por crentes comuns, regulares de igrejas.
Se você abrir comigo em 2 Coríntios, capítulo 12, nós temos a prova disso. 2 Coríntios 12, versículo 12. Os sinais, é Paulo falando, os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência por sinais, prodígios e maravilhas. Milagres são chamados aqui de sinais. Os sinais dos meus apostolados. Haviam pessoas em Corinto que desafiaram o apostolado de Paulo porque ele não tinha sido escolhido junto com os outros. Então tinham dúvidas se ele era realmente apóstolo. E aqui Paulo escreve de modo a mostrar isso. Os sinais de que eu sou um apóstolo do Senhor Jesus Cristo foram visíveis entre vós, com coisas de todo tipo, prodígios, maravilhas e sinais. Paulo curara pessoas, Paulo ressuscitara pessoas. Um rapaz que caíra em um certo andar de um prédio, sinais de um apóstolo, somente ele podia fazer isso. Pedro também é a mesma coisa. Nenhum outro crente poderia fazer tais coisas. E aqui Paulo chama a atenção para o seu dom de cura, de sinais miraculosos, declarando que somente apóstolos poderiam realizar tais coisas. Quais são as marcas de um apóstolo, irmãos? Nós deveríamos saber isso de cor. Um apóstolo deveria ser alguém que acompanhara o Senhor Jesus Cristo desde o início do ministério. Quando Judas tirara a sua vida e os crentes em Jesus Cristo se reuniram, Pedro e os demais, para escolher uma outra pessoa para tomar o seu lugar, Matias, o critério estabelecido foi que fosse uma pessoa que estivesse conosco, com os apóstolos, desde o início, quando Jesus Cristo iniciou seu ministério até o fim. Que fosse uma pessoa que fosse testemunha ocular da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, esse é outro sinal, a marca de um apóstolo. E uma pessoa diretamente comissionada e chamada verbalmente pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Deveria ser uma pessoa que estaria com Jesus desde o início, visto a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e comissionada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Seria uma testemunha especial da ressurreição e por causa disso receberia poderes para testificar também em seu ministério. Seria uma pessoa a quem seria mostrado pelo Espírito toda a verdade, de modo a escrevê-la nas páginas do Novo Testamento. Essas são as marcas e os critérios para um apóstolo. Agora pergunte se algum dos apóstolos da atualidade, que se denominam apóstolo, tem algum desses critérios ou passam alguma dessas marcas. Pessoas que roubam tais títulos, falaciosos, que corrompem a palavra de Deus e que dão suposta autoridade da parte de Deus sem ter qualquer que seja. Pessoas que blasfemam contra a verdade de Deus e que enganam a muitos. Mas por que muitos têm caído em tais conversas? Porque nós temos ignorado a palavra de Deus. Porque nós não temos estudado a palavra de Deus. Sinais de apóstolos são claros. Bem, os crentes precisariam saber quem eram os verdadeiros apóstolos, de modo a respeitar a sua autoridade e os seus escritos. E eles os conheciam pelas curas e por outros sinais. Pessoas que não pertenciam ao grupo apostólico, o qual inclui 2 assistentes apostólicos, os nomes deles estão registrados, Silas, Barnabé. Esses também, em alguns momentos, nós lemos que são chamados de apóstolos em um sentido diferente e que da parte de Deus receberam um certo poder também para realizar algum milagre, mas pertenciam ao grupo apostólico. Mas ninguém mais, fora desse grupo apostólico, era autorizado da parte de Deus ou tinha o poder da parte de Deus para realizar a cura. Se outras pessoas pudessem realizar, então ninguém poderia saber corretamente a respeito de quem era o verdadeiro apóstolo. Ou seja, irmãos, essa ideia pentecostal, não pentecostal, de que uma grande multidão de crentes no início realizava sinais e falavam em línguas e coisas diversas, não tem base qualquer que seja na palavra de Deus. Os apóstolos e o pequeno grupo apostólico somente realizavam tais sinais. Em Atos, capítulo 2, 43, para estabelecer esse ponto, nós temos mais uma vez, claro, que todos os milagres eram feitos pelas mãos dos apóstolos e que essa era uma marca distintiva e exclusiva deles. Atos 2, 43, nós lemos: e em toda a alma havia temor na igreja inicial, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E no capítulo 5, versículo 12, nós lemos: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão, apóstolos. Somente esses, não uma grande multidão, não qualquer pessoa, como falsamente é ensinado e exortado pessoas hoje a buscarem tais sinais. Em Hebreus capítulo 2, de 3 a 4, você pode ler em casa, a mesma coisa relacionada aos apóstolos, que sinais e maravilhas realizados por suas mãos. Talvez você se pergunte, às vezes nós temos esse argumento: e quanto a Paulo, irmão? Isso contradiz todo esse teu argumento. Paulo não estava com Jesus Cristo, nem o grupo daqueles que foi escolhido, não é? E tudo mais. E quanto a Paulo? Bem, Paulo não esteve desde o início. Ele não passou pela Universidade de Cristo pelos 3 anos junto com os discípulos.
Mas Paulo, ele foi um apóstolo em virtude, sim, de ter visto o Senhor ressurreto dentre os mortos, que o chamou diretamente. Ele foi chamado diretamente pelo Senhor em uma visão. Então ele foi chamado por Cristo. Segundo, ele foi ensinado e capacitado pelo próprio Senhor a receber revelações especiais e únicas. Ele passou pela Universidade de Cristo. Nós lemos que ele recebeu da parte de Deus todo o ensino necessário contra a verdade de Deus. Ele mesmo declara em 1 Coríntios 15, 8, que ele nascera fora de tempo. Se você abrir comigo, 1 Coríntios 15, 8, apenas para estabelecer esse ponto a respeito de Paulo, um argumento muito usado pelos neopentecostais. Nós temos Paulo dizendo: e por derradeiro de todos me apareceu também a mim Jesus, como a um nascido fora de tempo. Talvez a tua versão diga como nasci como um abortivo. Essa é uma tradução completamente errônea. Um aborto não é um nascimento, é uma morte. Ele nasceu fora de tempo. O que ele está dizendo aqui é que ele foi chamado ao apostolado fora daquele período em que os demais apóstolos foram chamados. E ele diz, veja o início: e a mim por derradeiro, por último. Paulo está estabelecendo o fato de que ele foi o último dos apóstolos, o derradeiro dos apóstolos. E como nós vimos a respeito da base da revelação, da fundação, não poderia haver mais apóstolos nem profetas desde então. Reivindicações modernas ao apostolado não condizem com as qualificações bíblicas para um apóstolo. São assim impróprias, são assim erradas. Não se deixe confrontar ou convencer por qualquer um que se denomine com tal maneira. Hoje em dia, mais do que apóstolo, hoje em dia até querubins, não é por aí. Pessoas que se denominam assim. Quando algumas pessoas dizem que o cessar dos dons de sinais não pode ser provado a partir da Escritura, elas se esquecem que o livro de Atos diz de maneira específica que curas e outras maravilhas eram coisas exclusivas dos apóstolos e que agora eles já saíram de cena após as suas mortes. Isso é muito importante. Essa ideia pentecostal de que muitos sinais e curas eram realizados por pessoas diferentes, por crentes comuns e ordinários, não se encontra no Novo Testamento. A palavra só fala a respeito de apóstolos tendo realizado curas, e junto com eles, 2 assistentes apostólicos, Estevão, Filipe, e Barnabé, possivelmente Barnabé. A única vez que fora desse grupo nós encontramos alguém realizando uma cura foi quando o Senhor disse a Ananias que curasse Paulo. Somente aí. Você não vai encontrar nenhum outro versículo ou passagem por toda a Escritura. Bem, o registro prova que essas curas e os feitos poderosos registrados no início da igreja foram realizados por uma classe exclusiva e específica de pessoas para aquele período e durou até que o último apóstolo, o Senhor Jesus Cristo, morreu. Esse é o nosso segundo argumento bíblico. Primeira verdade, que uma vez por todas foi entregue, e então que tais sinais eram realizados pelos apóstolos no início. Em terceiro lugar, nós vemos que não há instrução em todo o Novo Testamento para a ordenação na igreja de apóstolos e de profetas. É interessante pensar a respeito disso, não é? Não há nenhuma instrução no Novo Testamento sobre profeta ou apóstolos, e a propósito, não há instrução nenhuma também sobre pastoras. Mas esse é um assunto que nós vamos lidar no futuro. Esse é um ponto de tremenda significação, porque, veja, Deus deu à sua igreja um padrão claro, específico, com diretrizes para a vida da igreja, de como apontar pastores, presbíteros, de como apontar e levantar diáconos, de como organizar o governo da igreja, de como deveria ser a sua adoração, etc, etc. E em toda essa instrução detalhada e específica, nós não vemos nenhuma instrução de como apontar ou designar apóstolos para a igreja, ou apontar ou designar profetas para a igreja. Nós temos instruções cuidadosas sobre todo tipo de coisa, ou como identificar um pastor, um diácono e tudo mais, instruções para todas as questões referentes à igreja, mas nada declarado sobre instruções para apontar tais pessoas. Como pode ser dito, então, que por alguns que não há prova bíblica ou certa de que os dons cessaram, quando esse modelo e padrão de Deus na Escritura para a igreja não traz nenhuma instrução para a continuação de porta-vozes inspirados por Deus ou operadores de sinais? Essa é uma prova conclusiva, eu creio, da cessação dos dons revelacionais, dos dons de sinais, a menos que nós não mantemos a suficiência da Escritura, não é? A menos que nós não mantenhamos que a Bíblia é suficiente e autoritativa. Então nós podemos trazer todo tipo de ideias esdrúxulas, a menos que nós não creiamos que Deus tem um modelo, um padrão para a sua igreja. A quarta prova bíblica é que o propósito de línguas, por exemplo, sinal de línguas, era algo temporário.
As línguas foram dadas temporariamente. Nós vamos gastar mais um estudo, provavelmente, com línguas, porque é um assunto que envolve muitas questões. Mas, brevemente, hoje, essa é a quarta prova. A Bíblia declara que o falar em línguas foi dado por Deus especificamente como um sinal aos judeus incrédulos. Línguas foi dado como um sinal àqueles judeus que se apegavam às saias de Moisés, que não queriam aceitar que a era da igreja, que o Messias havia vindo e que tudo estava acontecendo diante dos olhos deles. Em 1 Coríntios capítulo 14, abra comigo, versículo 21 a versículo 22 nós lemos: está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, não para o crente, o salvo, mas para os infiéis, para o judeu não salvo. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis, porque a profecia revela verdade bíblica para o crente. Em outras palavras, o dom de língua foi uma prova miraculosa para os judeus que eram resistentes em crer em Cristo, de que uma nova era havia chegado. Que agora não era mais só a igreja judaica, a igreja não se resumia mais ao povo judeu, dentro do Estado judeu, uma igreja ali, mas que agora a igreja era a igreja de judeus e gentios, que a salvação veio também aos gentios, e os judeus não queriam aceitar isso. Que a bandeira da igreja judaica havia descido do mastro, que a bandeira da igreja judaico-gentia havia subido ao mastro, a igreja internacional do Senhor Jesus Cristo. E o que Paulo está dizendo nesse versículo, ele está citando Isaías, capítulo 28, versículo 11, uma profecia que se cumpre ali no dia de Pentecostes, um capítulo no qual Isaías profetiza sobre a vinda de Cristo, como um sinal aos judeus, pelas línguas. Isaías diz que Deus, através de pessoas de lábios gaguejantes, por línguas, falará a este povo, eles não creriam. Isso acontece no dia de Pentecostes, quando pessoas, judeus, pregaram a outros judeus descrentes por meio de línguas estranhas. Esse era um sinal de que a era messiânica havia chegado para a igreja, o evangelho seria pregado em outras línguas também, em outros idiomas. Bem, essa seria uma marca da nova era, quando Deus desceria aquela bandeira da igreja judaica e subiria a bandeira da igreja internacional. Isso tudo sucedeu no dia de Pentecostes. A partir dali, os judeus foram devidamente chamados e advertidos. Veja, no dia de Pentecostes, aquela grande festa judaica, haviam pessoas do mundo inteiro que iam para Jerusalém, judeus que haviam nascido em colônias judaicas em Roma, no Egito, na Grécia, pessoas de famílias judaicas que falavam, que tinham como primeira língua a língua romana, o latim, ou grego, ou a língua egípcia, mas que eram judeus religiosos, que vinham a Jerusalém, talvez uma vez por ano, para aquela festa. E ao chegar ali, Deus cumpre a profecia, e aquelas pessoas, aquela grande multidão, veem os apóstolos, um pequeno número de outras pessoas, falarem nas suas próprias línguas. Línguas como o latim, o grego e muitas outras línguas. A palavra de Deus sendo pregada em línguas que eles conheciam. E as pessoas que estavam em Jerusalém, que viam aqueles homens e os conheciam, que tinham crescido com eles, viviendo na meia rua e brincado em toda parte, sabiam que eles não conheciam essas línguas, e aquilo era um sinal tremendo, que eles haviam sido usados por Deus, e que eles se reuniam em tal igreja, e que agora Deus tinha salvado pessoas, e aqui estão os sinais provando tudo isso. Esse é o sinal para um judeu incrédulo, que a era do Messias chegara, que o Messias já tinha vindo, que aqui está, diante dos olhos deles, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Línguas não são mencionadas fora do livro de Atos dos Apóstolos, ou 1 Coríntios 12 a 14. Isso mostra que elas realizaram seus propósitos de advertir os judeus incrédulos naquele período. Também na igreja isso acontecia por algum tempo, depois elas são retiradas. Agora pense comigo, aquilo que passa hoje em dia em muitas igrejas como dom de línguas não é realizado na presença de judeus incrédulos, é realizado na presença de crentes, não é? Isso descumpre o propósito da língua. O evangelho ele é pregado hoje em dia em praticamente todas as línguas e dialetos ao longo do mundo inteiro. Tudo aquilo foi cumprido. O sinal que mostrava que isso haveria de acontecer sinalizou lá no início, e nós estamos vivendo essa realidade para a qual o sinal apontava. Era um sinal. A língua era um sinal, um dom de sinal que apontava para uma realidade. E tal realidade já chegou, tal evento já aconteceu, e nós estamos nessa realidade. Ou seja, trazer o sinal para a realidade é um anacronismo, não é? É isso que o pentecostalismo faz. Você está dirigindo, você vê uma placa, um sinal, dizendo São José dos Campos a 30 quilômetros.
Você vê o sinal que te aponta para uma realidade. Você passa pelo sinal e chega na realidade. Você não para o teu carro, pega a placa, põe em cima do carro e vai embora com o sinal até São José dos Campos, vai? É isso que o movimento pentecostal tem feito. Eles têm trazido o sinal para o tempo presente, para a realidade. Quando o sinal já autenticou a realidade que chegara, nós vivemos nesta realidade. E muito mais sério do que isso, é por isso que nós precisamos gastar mais um estudo sobre a questão do dom de línguas, porque, e esse é o quinto argumento, o dom de línguas era um dom de idiomas reais, de línguas reais estrangeiras, um dom de línguas existentes e reais, um dom de coisas que realmente aconteceram naquele período. Pense comigo, essa é a quinta prova. Línguas ou idiomas reais foram dados àqueles servos de Deus no início como um sinal a outras pessoas que falavam línguas reais, idiomas reais vindo de outros países. Elas não eram línguas estáticas, não verbais, ou uma bagunça de sons que não produzem sentido algum. Eram idiomas. Elas não eram glossolalia, coisas desconectas que fogem à estrutura gramatical, à sintática de uma língua. Eram línguas reais, idiomas. Falar em língua nos dias de hoje não é de modo algum feito por meio de línguas humanas conhecidas. Aquelas línguas eram línguas que existiam sobre a face da terra. As línguas que se dizem falar hoje são verdadeiramente estranhas, porque não existem. Elas não existem em nenhum lugar sobre a face da terra, nenhum grupo indígena os fala. São glossolárias, palavras que não produzem sentidos, vozes desarticuladas, sem significado. Não há nada de miraculoso nisso, não é? Há alguma coisa de miraculoso em aprender uma língua que não existe, ou criar ou inventar algo que não faz sentido. Miraculoso é aprender uma língua que você nunca aprendera de um dia para outro, em um minuto, e começar a utilizá-la para produzir sentido e transmitir uma mensagem. Esse é um sinal. Línguas do tipo Xabalabacanda-Obi se aprende na internet hoje em dia, não é? Esse é um grande argumento. Eram línguas, idiomas reais. No tempo do Novo Testamento, ao que falava em línguas lhe fora dada pelo Espírito Santo de Deus a habilidade de falar em uma língua real, que ele nunca aprendera anteriormente. Aquelas pessoas com quem ele havia convivido, com quem ele havia crescido, sabiam que aquele indivíduo não sabia aquela língua e que Deus estava falando, e havia uma mensagem transmitida ali, naquele momento. Os judeus estariam presentes ali, uma vez que esse era um sinal especificamente para eles. No dia de Pentecostes, muitos judeus que viviam nas regiões estrangeiras tinham vindo para ouvir a palavra, e assim Deus testificou em Jerusalém todo o povo judeu, aquilo que ele havia profetizado. E eles viram a genuinidade dos portadores daquela mensagem, que eles realmente eram da parte de Deus. Após o Pentecoste, o Espírito daria esse dom miraculoso de entendimento para alguns indivíduos que operassem como intérpretes daquelas línguas na igreja por um período específico, enquanto a igreja estava indo em Jerusalém e em alguns outros lugares para testificar ainda aos judeus. Mas isso passou, nada do tipo tem sido visto desde os tempos bíblicos, por causa do propósito por trás disso. Hoje, aqueles que advogam falar em línguas estranhas, desesperadamente buscando um texto bíblico para dar base às suas crenças, eles correm para 1 Coríntios, capítulo 13, não é? E ali onde Paulo fala, veja, hipoteticamente, ainda que eu falasse, é um verbo modal aí, ainda que eu falasse a língua dos anjos, etc. Esse versículo jamais pode ser utilizado para dar base a línguas estranhas. Ele está falando hipoteticamente, ainda que eu falasse a língua dos anjos, e a língua dos anjos é real, ou dos homens, todas as línguas do mundo, etc, etc. Jamais pode ser utilizado como qualquer base para dizer as línguas que nós falamos hoje são línguas de anjos, ou coisas do tipo. Nada do tipo. O que acontece hoje é que pessoas, crentes sinceros muitas vezes, pessoas regeneradas muitas vezes, transformadas, com o desejo de fazerem aquilo que seus líderes lhe ensinam como algo correto, buscam então se exercitar debaixo de muita música, de oração, de pressão, a verbalizar, a produzir locuções verbais que estão fora das regras gramaticais, sons de todo tipo estranho, baseado em muita emoção. Todavia eles não falam línguas reais, nem mesmo entendem o que estão dizendo, não é? Isso é uma prova de que até os parâmetros bíblicos para a utilização de língua na igreja não é seguido, porque Paulo nos diz que tais línguas deveriam ser feitas ou exercitadas, dom de língua, no Novo Testamento, onde houvesse uma pessoa para interpretar, e deveria ser um de cada vez. O que nós vemos é uma bagunça de sons sem sentidos, que não comunicam coisa nenhuma, e pessoas debaixo de muita música e pressão psicológica crerem que isso é um reavivamento,
que isso vem da parte de Deus, quando na verdade crentes em Jesus Cristo, verdadeiramente salvos, têm vivido no playground da vida cristã, buscando emoções e sensações, sem crescer na palavra de Deus, levados por ventos de todo tipo de doutrina, por pessoas que se autodenominam profetas e apóstolos, a respeito de quem Pedro nos adverte claramente, cujo Deus é o estômago e o bolso. Queridos, desde os tempos bíblicos nós temos tido eventos gloriosos na história do cristianismo, da reforma, períodos da ação de Deus, quando o Espírito de Deus aprove operar de maneira excepcional. A reforma protestante é uma grande prova disso, mas nós não vemos em nenhum desses períodos registro de qualquer falar em línguas, ou a reativação de qualquer desses milagres ou sinais de maravilhas. O Espírito de Deus continua a operar, mas nós não vemos nada daquilo que o movimento pentecostal, neopentecostal, tem reivindicado hoje em dia. Em sexto lugar, por último, a prova de que os dons revelacionais e de sinais cessaram é o fato de que a própria Bíblia testifica sobre o final deles. A Escritura mostra, ao longo dos capítulos do Novo Testamento, que aqueles dons estavam no processo de serem removidos por Deus, mesmo no período inicial da igreja. Nós vimos isso de várias maneiras. O primeiro exemplo é o caso de Paulo, por exemplo, que possuía poderes apostólicos. Ele fala aos Coríntios sobre os sinais do seu apostolado, né, curas, etc. Mas Paulo, que realizava tais sinais e feitos poderosos, não pôde, no decorrer do tempo do seu ministério, realizá-los mais. Nós vemos que ele não pôde curar Timóteo de uma enfermidade. Timóteo capítulo 5, versículo 23. Vamos considerar esse texto para provar. Timóteo 5, 23, ele diz, escrevendo a Timóteo: não bebas mais água somente, mas usa de um pouco de vinho por causa de teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Paulo está exortando Timóteo a tomar um caminho medicinal. Ele não curou Timóteo. É uma prova de que Deus já estava tirando tais poderes, porque a Bíblia já estava pronta e quase completa. Lembre-se que essa carta de Paulo, 2 Timóteo, é provavelmente a última carta escrita por Paulo. Paulo não pôde curar Trófimo. 2 Timóteo 4:20, nós lemos: Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Será que Paulo era uma pessoa má e desafeiçoada, que tendo tal poder deixaria seu companheiro, irmão em Cristo e servo doente em Mileto? Claro que não. Isso é uma prova que nos mostra que ao longo do ministério Deus já estava retirando tais sinais, porque a Bíblia estava sendo completa. E o próprio apóstolo sofreu de uma tremenda enfermidade, a qual ele chama de um espinho na carne, provavelmente uma enfermidade nos olhos. Nós lemos que ele orou a Deus, e Deus lhe disse: a minha graça te basta. Deus não o curou, nem mesmo ele podia exercitar tal poder sobre si mesmo, porque Deus estava retirando isso. O segundo exemplo, nós vemos também a remoção dos dons de cura em Tiago capítulo 5. Nós vamos considerar em um estudo a respeito de curas também, mas hoje, apenas brevemente, Tiago capítulo 5, versículo 14, nós lemos: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração de fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, serão perdoados. Esse é um texto usado pelos pentecostais há muitos anos para tentar provar que dons de curas, em outras palavras, que hoje em dia Deus ainda usa homens ou mulheres para curar, que Ele usa curandeiros evangélicos ainda hoje, que Ele tem dado a pessoas tais poderes ou sinais para exercitar cura. Mas se você considerar com calma, sem ler com carreirinha, com calma o texto, você vai perceber muitas coisas interessantes aqui. A primeira coisa que está claro e faz-se óbvio que nessa passagem não há nenhuma pessoa no contexto com dom de cura. Ninguém é chamado em vista a curar, só há aqui presbíteros comuns, ordinários de uma igreja, que oram por uma pessoa em primeiro lugar. Essa unção com azeite que é aplicada na pessoa é algo interessante de considerar, porque o termo a unção aqui não é um termo medicinal utilizado no grego. Há dois termos para unção no grego koiné. Um que se refere a uma unção religiosa, que nós temos no Antigo Testamento e no Novo Testamento, sobre a separação de alguém ungido, e a unção que é esfregar, massagear com óleo. E é esse o termo que é utilizado aqui. Não o termo unção em um sentido religioso. O termo grego para unção religiosa não é usado aqui. Uma palavra prática que significa massagear ou esfregar com óleo, algo mais similar a um remédio para escaras,
para o calor, ao ver uma pessoa doente. E o que Paulo está dizendo, que Tiago está dizendo, com efeito é isso, que quando os presbíteros fossem ali, não pensassem tão espiritualmente e apenas orassem, uma pessoa está sofrendo e não fizessem nada de físico para ajudá-lo. Ele dizia, passa o óleo na pessoa. As caras, talvez, a pessoa está enferma há muito tempo na cama. Seja de alguma ajuda física para tal pessoa. Essa é a ideia por trás aqui. Não sejam de nenhum uso terreno, mas ao enfermo, mas tome consigo algum alívio físico para essa pessoa que está sofrendo. O que é de grande importância é a oração aqui. Deveriam orar. Está claro nas instruções de Tiago ao longo de sua carta que nenhuma pessoa é dotada do dom de cura, nem é levada para esse cenário aqui para operar, para comandar cura, para oferecer um toque de cura. Não há nada do tipo. Mesmo colocar de mãos dos presbíteros, que eram os líderes da igreja, é um elemento simbólico aqui. Veja que eles não estão impondo as mãos sobre a cabeça do indivíduo, todo mundo junto. Talvez um põe a mão sobre o braço, um ali sobre a perna. Isso é um elemento simbólico, físico, para dizer, irmão, nós estamos aqui, nós cuidamos de você, nós estamos aqui para pastorear e não esquecemos de você. É um elemento físico, simbólico. Essa é a ideia por trás. Um ato comum, um ato simbólico, comunicando o amor da igreja, cuidado e responsabilidade. Essa é a mão que era colocada. A passagem, esse livro de Tiago, essa carta, contém muitas exortações quanto à oração, e todas elas, em relação à cura, sobretudo, sempre estão baseadas no princípio que ele nos dá nessa carta, de que tudo quanto nós pedimos a Deus, ou tudo que nós nos propomos fazer, nós devemos dizer, se o Senhor quiser, iremos e faremos isso ou aquilo e viveremos. Ou seja, toda oração por cura deve ser condicionada à vontade de Deus. Obviamente que nós podemos e devemos orar por curas. Deus continua a curar hoje. Mas lembre-se que também pode ser a vontade de Deus que uma pessoa que sofre enfermidade deva testemunhar da graça de Deus por meio da enfermidade. Não é verdade? Essa é a vontade de Deus. A questão não é se Deus pode curar ou não curar ainda hoje. Obviamente Ele pode. Ele é onipotente. Ele tem poder para todas as coisas. A questão não é se Ele pode ou não pode. A questão é se Ele deseja ou não. Se está dentro dos seus desígnios ou não continuar tais sinais. Está em seus planos. Nós cremos que Deus cura ainda hoje, mas Ele faz isso em resposta à oração, não mais por meio de uma pessoa, de um instrumento, porque esse era um sinal autenticatório de um apóstolo. E a verdade está agora completa. E o ponto principal para nós que Tiago estabelece aqui, não há ninguém nesse contexto com tal poder, Tiago capítulo 5, para realizar uma cura, para comandar uma cura. A igreja é vista nessa postura contínua de orar por cura, lembrando que alguns são chamados para experimentar a graça de Deus por meio da enfermidade, não é? Por exemplo, de aflição e de paciência, como nos diz Tiago, capítulo 5, versículo 10. Considerações finais, queridos. João capítulo 14, versículo 12, abra comigo o nosso texto base inicial nesse estudo. João capítulo 14, versículo 12. Essas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, na verdade eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Você sabe que tipos de sinais, ou melhor, sinais de que foram os milagres do Senhor Jesus Cristo? Sinais de que foram os milagres do Senhor Jesus Cristo? No Evangelho de João, os milagres são chamados de sinais. E outros evangelhos de milagres, de curas, etc. Eles foram sinais de quem Ele era. Que Ele era o Salvador, o Messias, que haveria de vir, como eu mencionei, no caso da cura do homem paralítico. Sinais de quem Ele era e sinais daquilo que Ele poderia e haveria de fazer por pessoas. Olha o que Ele está dizendo aos discípulos. Vocês me veem ressuscitar os mortos. Eu vos digo que vocês farão obras maiores do que essas. Vocês irão pelo Espírito de Deus ressuscitar mortos espirituais pela pregação do Evangelho. Esse é o maior sinal. O sinal maior que os discípulos haveriam de fazer, as obras maiores. Há uma obra maior do que a salvação de uma alma eterna? Claro que não. Jesus curou pessoas, ou ressuscitou pessoas que morreram, mas esses eram benefícios, sim, de compaixão e amor, porém provisórios, temporários. Cada uma daquelas pessoas haveria de morrer novamente. Lázaro morreu 2 vezes. Você gostaria de morrer 2 vezes? Eu gostaria. Jesus Cristo estava mostrando ao ressuscitar um morto,
físico, que ele tinha um poder para ressuscitar mortos espirituais. E eles, os discípulos, haveriam de fazer uma obra muito maior. O Senhor Jesus Cristo, no seu período na terra, poucas pessoas foram salvas pela sua pregação, porque ele não veio para pregar apenas o Evangelho e evangelizar de uma maneira contínua, mas para estabelecer as bases pelas quais as pessoas seriam salvas, a sua vida perfeita, a sua morte e ressurreição. Assim, quando ele cumpre toda a obra, ascende aos céus e os discípulos se espalham pregando o Evangelho, eles alcançaram uma escala muito mais larga que Jesus Cristo, de almas sendo trazidas à vida eterna. Milhões de pessoas têm sido salvas desde então. Milhares de pessoas foram convertidas no dia de Pentecostes. Essas são as obras maiores que Jesus Cristo realizou aqui na terra. É isso que ele está dizendo, que aquilo seria o que a igreja estaria fazendo em nível espiritual por todas as gerações, obras maiores, no sentido de trazer mortos espirituais para a vida em Jesus Cristo. Qual é o maior de todas essas obras? Salvação de vidas. O Senhor não nos chama hoje para abrir os olhos físicos de pessoas cegas, para levantar pessoas de cadeiras de rodas, mas sim para trazer o Evangelho de vida eterna para almas eternas, para serem salvas, para serem resgatadas, para serem transformadas. Cura hoje está numa categoria diferente, baseada em oração e na resposta de Deus, se for a vontade soberana dele. Com muito mais frequência, eu termino com essas palavras, conforme o tempo passa, pessoas têm deixado o movimento pentecostal e neopentecostal gradativamente. Elas têm visto pela palavra de Deus que aquilo que lhe tem sido ensinado é algo que não está e que não se encontra na palavra de Deus. E ao ler, por exemplo, o livro de Atos, cuidadosamente eles descobrem que somente o grupo apostólico poderia realizar tais sinais. Então eles começam a sentir que foram iludidos, enganados por noções que todo crente podia realizar tais coisas e que eles podem fazer as mesmas coisas ainda hoje. E conforme eles se perguntam mais e questionam a palavra de Deus e se perguntam sobre o propósito de sinais como sinal de línguas, então eles descobrem que eram sinais temporários para aquele momento inicial da igreja, para os judeus incrédulos. Eles começam a perceber que foram enganados também, iludidos pelos seus mestres. E quando eles aprendem que essas línguas eram línguas reais, idiomas, e não palavras desconectadas e sem significados, elas começam a perceber que esse milagre dado por Deus naquele período era vastamente superior àquilo que se diz hoje, passar por línguas, onde a Bíblia é instruída. E eles descobrem que Deus deu à sua igreja ordenanças e estruturas específicas para como ela deveria existir, e que não há nenhuma referência à designação, apontamento de profetas e apóstolos. Elas começam a perceber que estão congregando em lugares que não têm base nenhuma na palavra de Deus. Então a questão da autoridade e da suficiência da Escritura se levanta. Será que a Bíblia realmente é suficiente e autoritativa? Será que eu devo crer em revelações, em sinais, em coisas do tipo? E elas descobrem que a revelação está completa na palavra de Deus, que o cânon foi fechado e que a palavra de Deus comanda a não ser acrescentada nada do tipo. Muitas pessoas têm tido seus olhos abertos para a palavra de Deus. Mesmo crentes que raciocinam um pouco mais, começam a observar tais movimentos e pessoas envolvidas nesses movimentos e passam a perceber que para o neopentecostal e o crente pentecostal, a palavra de Deus está em segundo lugar. O que está em primeiro lugar é a busca por visões, por coisas tremendas, por revelações, por show e coisas maravilhosas, não simples conhecimento e submissão à palavra de Deus. Isso torna claro mais e mais. E finalmente, quando eles começam a se perguntar e descobrem, talvez pela primeira vez, que você não precisa ser um crente salvo para falar em línguas, que línguas estranhas é falado entre os católicos romanos, no movimento carismático, que eles produzem o mesmo sinal, que línguas estranhas é falado em seitas, em religiões satânicas por volta do mundo. Eles descobrem que tais coisas não são sinais de um verdadeiro crente. E eles começam a se perguntar se tal coisa se encontra no movimento católico, deve ter alguma coisa errada? Se lá naquele movimento você tem sinais e maravilhas e línguas, elas começam a se perguntar, deve haver alguma coisa errada sobre o ensino. Muitos se perguntam, e essa tem sido uma estratégia do movimento católico romano com o ecumenismo. Se os católicos têm os mesmos sinais e línguas e maravilhas, então certamente eles são salvos, vamos abraçá-los. Mas nós sabemos que não há salvação na Igreja Católica Apostólica Romana, porque a idolatria, porque não há salvação pela fé e pela graça de Deus, porque há prostrar-se diante de ídolos, porque a autoridade não é a Bíblia, mas a autoridade de tradições humanas. E as pessoas têm invertido as coisas de cabeça para baixo, e em vez de se perguntar por que essas coisas estão lá com eles também, deve haver alguma coisa muito estranha e muito errada com todo esse movimento.
E eu tenho que advertir a respeito disso. Desde o movimento Vaticano II, nos anos 60, o movimento de ecumenismo tem tomado grande força. E o ponto de entrada ao meio protestante tem sido a questão de dons e sinais. Desde que tais sinais começaram a aparecer dentro do movimento católico, eles perceberam uma porta de entrada para trazer de volta aquilo que eles chamam de as ovelhas perdidas dos rebanhos, não é? Uma só igreja diante de um só pastor ou papa. Antes nós éramos chamados de hereges e queimados na fogueira, mas com o movimento ecumênico os termos foram mudados. E o objetivo agora é ecumenismo, trazer de volta. E assim muitas igrejas protestantes, sobretudo pela porta do pentecostalismo e neopentecostalismo, têm abraçado o misticismo católico e retornado a coisas como essa. Queridos, essas são coisas sérias, são coisas graves, são coisas profundas. Nós não podemos brincar mais na vida cristã, como crianças levadas por todo o vento de doutrinas. Eu espero que essas palavras tenham instigado, tenham falado a tua vida. Obviamente, nada disso significa que o Senhor não mais mova o seu povo a lembrar-se de deveres ou de verdades pelo seu Espírito. Obviamente Ele faz. Ele faz isso por instigações, pelo encher do Espírito. Nós temos considerado isso em algumas mensagens atrás, por intimações ou instigações divinas, mas não revelações ou dons. Considere esses estudos. Deus pode fazer todo tipo de coisa para livrar o seu povo, para reavivar o seu povo, para abençoar o seu povo, mas isso, de modo algum, Ele fará, segundo a sua própria palavra, pela reaparição de dons apostólicos ou proféticos outorgados a indivíduos. Vamos concluir então o nosso estudo nessa manhã, cantando juntos o nosso segundo e terceiro hino.